Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é: o ativismo judicial deveria ser considerado crime? Essa é a pergunta. Como já expliquei em vídeos passados, o ativismo judicial foi criado pelo filósofo comunista Ronald Dworkin, com o objetivo de destruir a sociedade ocidental judaico-cristã através do poder judiciário, principalmente das Supremas Cortes. Na realidade, o ativismo judicial é mais uma das armadilhas que esses filósofos de esquerda criam para destruir a civilização judaico-cristã, junto com a guerra cultural, a hegemonia cultural, é mais uma, né? O ativismo judicial se constitui na atuação expansiva e proativa do Poder Judiciário ao interferir em decisões de outros poderes, ou seja, quando um juiz, desembargador ou ministro interfere em um outro poder, é para favorecer algum interesse, seja ele econômico ou ideológico, e isso viola o princípio do juiz natural ou imparcial, além de outros princípios que são a base da Constituição. O que nós temos visto não é só uma interferência nos outros poderes, principalmente por parte do STF, mas violações absurdas e abjetas aos princípios e às normas constitucionais e ao ordenamento jurídico em geral. Exemplo, violações aos direitos humanos prescritos no artigo 5º da Constituição Federal e nos tratados internacionais. O STF tem legislado através de decisões tomadas, o que é uma função inerente ao poder legislativo. Além disso, tem se mostrado parcial em suas decisões, favorecendo apenas aos partidos do atual desgoverno, liderados pelo PT, às organizações narcoterroristas, aos políticos corruptos e aos interesses da máfia da nova ordem mundial e da China. Como se originou isso? Isso se deve à própria Constituição de 1988, que permitiu que, através do 5º Constitucional, advogados pudessem ocupar cargos de desembargadores e ministros de instâncias superiores como o STJ e o STF. De acordo com o artigo 94 da Constituição da República Federativa do Brasil, 1/5 dos membros de certos tribunais seriam compostos por advogados, membros do MP, que possuam reputação ilibada e notório saber jurídico. Quando foi votado esse artigo, provavelmente o sistema maçônico, comunista e globalista, que sempre comandou os partidos de esquerda, já sabiam que isso era uma maneira de aparelhar o poder judiciário, pois o advogado geralmente milita em prol de uma causa e não possui imparcialidade que possui um juiz de carreira. Esse aparelhamento vem acontecendo desde a época em que o MDB ocupou a presidência no governo Sarney, no caso o Celso de Mello. Foi intensificado no período em que o PSDB foi ao poder no governo FHC, os dois governos dele, e mais ainda depois que a OAB passou a ser administrada pelo PT no segundo governo do Ladrão. O PT aparelhou o STF com advogados militantes de esquerda como Lewandowski, Fachin, Barroso, Carmen Lúcia, Luiz Fux, etc. O PSDB com Gilmar Mendes e o MDB com o I. Moraes, sendo Barroso, Fachin e o I. Moraes os mais radicais ativistas judiciais da Suprema Corte. O ativismo judicial desses integrantes chegou ao extremo, no meu entendimento. Não se trata mais de ativismo judicial, mas de terrorismo judicial. Alguns exemplos podemos citar. A perseguição implacável ao ex-deputado Daniel Silveira, que apesar de ter recebido indulto do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve novamente sua prisão decretada, com suas contas bloqueadas e está inserido em um inquérito ilegal e inconstitucional. A própria formação do inquérito dos atos antidemocráticos, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, em que a vítima é ao mesmo tempo juiz, promotor e até executor da pena. Proibição de operações policiais em favelas durante a pandemia, proibição do uso de helicópteros em operações policiais, etc., o que é ingerência direta nas atividades exercidas
pela Secretaria de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro, que é uma das competências do governador do Estado. A prisão ilegal, busca e apreensão e bloqueio de bens de empresários e demais pessoas que supostamente estariam envolvidas na promoção dos atos do dia 8/1/2023. E também posso citar a interferência do STF na questão do voto impresso auditável. É outra. A prisão ilegal de 916 pessoas que foram tipificadas em diversos crimes do Código Penal e da Lei Antiterrorismo, sem individualização da pena, sem o devido processo legal e sem o cumprimento da Lei de Execuções Penais. Ou seja, essas pessoas, que são compostas de idosos, jovens e pais de família, tinham até crianças, estão em condições subhumanas nos presídios da Papuda e da Colmeia, com dificuldade de se contatarem com seus advogados e proibidas de serem visitadas por seus parentes e familiares por estarem apenas acampadas no QG do Exército no dia 8/1/2023. Militância ostensiva por parte dos integrantes do STF, visto na época, como eu falei, da votação da lei do voto impresso auditável, e agora na reeleição do Rodrigo Pacheco na presidência do Senado. Na própria eleição presidencial que nós vimos, uma interferência direta do Poder Judiciário, tanto do TSE quanto do STF, nas questões eleitorais, na disputa presidencial, sempre favorecendo o candidato do PT. Esses são alguns exemplos do ativismo judicial explícito que está prejudicando o país. Isso sem falar em decisões absurdas das instâncias inferiores. A pergunta é, o Congresso Nacional deveria tipificar a conduta de ativismo judicial? Deveria considerá-la crime? Se formos analisar o estrago e as violações na Constituição e demais leis especiais e ordinárias do nosso ordenamento jurídico, sim, eu creio que deveria ser criminalizado, até porque, além de colocar o Poder Judiciário no seu devido lugar, inibiria as ações dos partidos de esquerda, principalmente o PT, em sua sanha revolucionária e predatória com vistas à destruição do Brasil e do povo brasileiro para criar uma aberração jurídica e política que seria a ursal. Devemos, portanto, cobrar dos nossos parlamentares a tipificação dessa conduta criminosa ou então fazermos um projeto de iniciativa popular que obrigatoriamente seria julgado pelo Congresso. Isso acabaria de vez com a atual insegurança jurídica que permeia o país e fortaleceria o Congresso Nacional novamente, que é o verdadeiro representante do povo. Portanto, se o Congresso Nacional colocar em pauta um projeto de lei que criminaliza o ativismo judicial, o Poder Judiciário vai voltar a exercer o poder como ele deveria exercer, quando provocado e nos limites que a lei permite, não o que nós estamos vendo hoje. Essa interferência no Poder Judiciário, principalmente dos parlamentares, com pessoas que estão opinando, jornalistas estão sendo perseguidos, estão inclusive até morando no exterior com medo de serem presos. Isso é um absurdo. Então, cabe ao Congresso Nacional tipificar esse ativismo judicial. Ou nós, cidadãos, fazermos um projeto de iniciativa popular para forçar o Congresso Nacional a votar isso. Isso vai ser muito bom para o país, para todos nós. Portanto, eu encerro o meu vídeo aqui, agradeço a todos, peço que compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, para que o canal ganhe força. Muito obrigado a todos por tudo.